Olá pessoal, eu sou o Diego Loureiro do canal Produte e nós estamos aqui novamente na Apta Colina para conversar com o professor Flávio, que é uma sumidade. Aliás, eu gostaria de te apresentar de uma forma diferente hoje. Pois não, meu amigo. Nós temos um amigo em comum, que para mim é um dos maiores nutricionistas que eu conheço, o Joca, e ele te denomina como norte magnético da pecuária. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado por nos atender. E a gente vai bater um pouquinho mais de conversa, de bate-papo sobre pecuária hoje. Tá certo. Tudo bem, professor? Como é que você está? Tudo bem. Agradeço a sua visita aqui na nossa casa, aqui em Colina. E é um prazer falar com você, falar para todos os telespectadores do canal. Professor, conta um pouquinho mais para a gente como é que começou a sua carreira. Como é que você veio parar aqui na Apta Colina de uma forma resumida, mas eu sei, mas quem está em casa não tem ideia do quão foi difícil chegar até aqui e desenvolver todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Esse ano eu completo 25 anos de casa. Sensacional. Cheguei aqui na final da Copa do Mundo de 94. Meu Deus. Quer dizer, há alguns anos atrás. Já foram algumas Copas do Mundo. Já foram algumas Copas do Mundo, né? Essa fazenda ela tem uma tradição, ainda hoje tem a tradição de criação de cavalo. Sim, a gente está aqui bem na frente dos piquetes, né? Naquela época, a quantidade de cavalos era bem maior e, por incrível que pareça, eu fui contratado para ser um pesquisador na área de cavalos. De equinos? De equinos. Você veio para cá para trabalhar com equinos? Sim. E naquela época a fazenda tinha uma produção de gado de leite, mas a minha formação foi sempre na área de gado de corte, o meu sonho era trabalhar com gado de corte. E a gente ao longo do tempo transformou esse limão numa limonada. Bom, hoje é muito fácil, muitas pessoas já conhecem a Apta pelo trabalho que vocês desempenham aqui há muito tempo, como outros grandes centros de pesquisa no Brasil, que fazem um trabalho hercúleo, né? Porque os recursos são poucos, as parcerias são necessárias e a boa vontade também dos pesquisadores em ir além daquilo que é o normal, ela faz toda a diferença, né? Como é que começou a história das parcerias com as empresas? Qual foi a primeira parceria que vocês fizeram aqui? Bem, quando a gente começou a trabalhar com gado de corte, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu ainda jovem, né? Tá jovem ainda, professor. Tá bem. Mas tá firme. Um pouco mais jovem. Fui atrás da primeira parceria. Frigorífico Minerva. Quer dizer, foi buscar a primeira parceria. Buscar a primeira parceria. Frigorífico Minerva, aqui, nós estamos em Colina, aqui em Barretos. Barretos, aqui do lado. Do lado. A nossa... Faz parte da Grande Colina. Da Grande Colina, né? É uma cidade, distrito de Colina. Sim, quase, distrito, né? de Colina. E fui recepcionado, naquela época, por um dos donos do frigorífico. Sensacional. Uma surpresa fantástica para mim. Ele não me conhecia e nós ficamos conversando durante 2 horas. E começou uma discussão, né? Naquela época, né? Praticamente os pecuaristas brasileiros não usavam tecnologia. Era uma pecuária muito menos intensificada. Né? Se matava boi de 40 meses para cima, boi de 4 anos, 5 anos, era muito comum naquela época. E começamos a fazer esse trabalho conjuntamente. Os animais experimentais nossos aqui, naquela época, começaram a ser abatidos lá. E essas portas... Você tirava daqui e levava para o Minerva para poder fazer o recolhimento dos dados, né? Sim, começou a abrir uma porteira para poder enxergar esse resultado, né, professor? E através do apoio, né, agora envolvendo outras parcerias privadas, tá, nós começamos a receber auxílios de fomentos, tanto do governo federal quanto do próprio governo estadual. Mas o primeiro projeto que alavancou a infraestrutura para se trabalhar hoje com bovinocultura aqui na fazenda, onde a gente faz esse trabalho, foi um projeto de produção de carne orgânica. Não diga, carne orgânica. E como é que foi que o senhor chegou no desenvolvimento desse projeto lá atrás? Como é que foi o início disso? Dizem as pessoas que você tem que estar no lugar certo com a pessoa certa. E na hora certa. E na hora certa. Hoje eu já não sou mais um grande tomador de cerveja, mas naquela época eu era um bom tomador de cerveja. Tinha uma boa cancha, né, professor? Tinha uma boa cancha. E eu fiquei conhecendo um assessor do ministro de Ciência e Tecnologia na festa do Peão de Barretos. Aqui do lado? Aqui do lado. E conversando com ele, falando aqui da estação experimental, falando, olha,
Aí o Ministério de Ciência e Tecnologia, será que não tem alguma fonte de recursos que possa ser aplicado na geração de tecnologia para o país? Veio a pergunta, o que você vai fazer se houver dinheiro? Eu parei 5 segundos, pensei... Tinha que ser rápido. Tinha que ser rápido. Eu não podia fazer uma proposta das coisas que outras instituições estavam fazendo. Naquela época, ele me perguntou, então tá bom, o que você vai fazer? Hoje o crescimento de carne orgânica é na ordem de 20% na Europa, nos Estados Unidos. Isso dado aquele momento. Aquele momento. E o Brasil não tem informação de pesquisa sobre isso. Vamos entender um pouquinho mais. Vamos entender um pouquinho mais, se é possível, quais são os gargalos, né? E conversa vai, conversa vem, eu sou mineiro, e coincidentemente ele também era mineiro. Então, 2 mineiros conversando, você imagina... Uma festa de Barretos. Uma festa de Barretos, um ambiente extremamente agradável. Passou, um dos proprietários do Minerva tinha passado na nossa frente, nós estávamos lá. Lá no stand, lá na festa. No stand do Minerva, lá na festa. Ele fez uma pergunta para o proprietário do Minerva. Senhor Antônio, infelizmente, já falecido. Sim, infelizmente. Nossos sentimentos a todos da família. E é bom registrar isso, né? Isso. São pessoas de vanguarda que fazem a diferença no dia a dia da pecuária. Né? Com certeza. É muito ruim perder boas pessoas. Né? Com certeza. E ele fez a pergunta para o senhor Antônio, seu Toninho. Seu Toninho. Como todos o conheciam. Seu Toninho, o que você acha do Brasil produzir carne orgânica? Assim, o que produzir nós exportamos? Sensacional. É um homem, assim, otimista. Otimista, extremamente otimista. E isso alavancou. Os primeiros trabalhos vindos dali. Depois vieram empresas privadas novas. O professor Gustavo citou na entrevista dele a Belman, depois então, outras tantas. Com esse recurso que a gente conseguiu alavancar, nós começamos a montar a infraestrutura. Porque para se produzir orgânico, um dos critérios que nós utilizamos foi a suplementação. Os primeiros passos de suplementação surgiram lá com os projetos na área de produção de carne orgânica. Finalizado o projeto, foi um sucesso. E começamos outros trabalhos na linha de suplementação, aí entraram os trabalhos em parceria com a Belman. Bom, e hoje a gente olha todos os trabalhos que foram feitos desde essa época até agora, e são inúmeros e eles não param, com muitos alunos aqui dentro da APTA também participando, alunos de mestrado, doutorado, junto com vocês todos, o senhor, o professor Gustavo, todos os pesquisadores, as empresas. Surgiu o berço do Boi 777, né? Então conta um pouquinho mais sobre essa história e o que isso pode ajudar a pecuária, como é que é a dinâmica. O professor Gustavo falou um pouco na entrevista dele, mas eu gostaria da tua ótica também e, acima de tudo, quais são os próximos passos depois do Boi 777? Bem, eu acho que muitas pessoas perguntam para nós como vocês tiveram essa sacada desse nome. Na verdade, ele surgiu aqui, vamos chamar em conversas informais, né? Como pesquisador, né, tanto eu como o Gustavo, a gente sempre trabalhou muito diretamente com os produtores. Sim. E nós precisávamos... Isso faz diferença, né? Porque sabe qual é a demanda. Né? E nós precisávamos ter uma linguagem que fosse mais acessível. E a gente sempre percebia, através dos nossos treinamentos, das visitas dos pecuaristas aqui à fazenda, olha, o que falta para o pecuarista brasileiro é estabelecer uma meta, ou seja, onde ele está e onde ele quer chegar. E em quanto tempo ele quer chegar. Isso é importante também, o tempo. O tempo. Então, eu falo assim, o tempo, então vamos marcar um prazo. Um animal hoje, para ele poder ser abatido, nós pensamos num animal de 24 meses. Por quê? Porque os principais resultados nossos de pesquisa mostravam que quando a gente fazia a coisa certa, o boi morria com 24 meses. Quer dizer, já começou a estabelecer um limite de tempo. É palpável isso, era palpável nos trabalhos aqui. Se é palpável aqui numa fazenda, para quem conhece essa fazenda sabe, aqui é uma fazenda similar às fazendas que tem no Brasil. Uma fazenda grande, uma fazenda de pasto. Né? Estruturas parecidas com as fazendas. Com pouco recurso, nós não temos que fazer uma luta diária, né, para produzir. Percebemos que esse animal era perfeitamente possível. E aí começou, falou assim, se eu pegar um bom bezerro aí desmamado com 200 quilos, sem crito, sem nada, com boa genética, uma boa condição corporal da vaca, suplementação de qualidade, né?
esse bezerro desmama tranquilamente aí com seus 200, 210 quilos. Agora entra o problema da recria, porque o problema no Brasil é a recria, né? É onde se perde tudo aquilo que se ganhou no pé da vaca, né? Então a nossa recria é longa. É um depósito, né? Deixa ele lá, né? Antigamente, isso era bom, estocar dinheiro, né? Porque tinha inflação, né? Porque tinha inflação. Vamos lembrar disso aí lá atrás, né? Às vezes os jovens que estão nos assistindo, às vezes não sabem disso, mas era muito bonito. Antes do Plano Real, a inflação era galopante. Hoje, se você tiver um boi na fazenda e ele tiver parado lá, ele custa. Ele está comendo dinheiro. Segundo os estudos de várias consultorias, inclusive do Antônio Schacker, o mínimo de ganho necessário é acima de 300 gramas por dia para pagar a conta, né? Agora, você imagina numa sazonalidade de produção de forragem que nós temos, na época das águas, ele ganha 700, 800 gramas, quando tem uma condição boa. Agora, se ele tiver que fazer uma média de 300 gramas, para usar esses números do Schacker, 300 gramas é o seguinte, normalmente você tem um período de águas mais curto, e a seca cada vez mais severa no centro. A hora que você vai fazer a média do ano, ele não pagou nem a conta dele. Exatamente. Que é a realidade da maioria das fazendas que não consegue fechar os números. Aí começamos a entender isso, ou seja, se eu suplementar bem esse bezerro após a desmama e der continuidade a ele, eu consigo embalar. E quando eu embalo, eu já estou com ele na marca do pênalti. O que é a marca do pênalti? É o confinamento, é a fase final. Depois é só chutar e acertar o gol. Vou fazer o gol. E aí eu exploro mais esse animal. Aí começamos a ver esses conceitos. Olha, o importante hoje na fazenda é você aplicar a tecnologia. Que embora você possa ter um desembolso maior, ele vai ser compatível com o ganho. E o que importa na fazenda é a margem, é o que está sobrando. É o que sobra no bolso. É aquela última linha que está lá embaixo. É a linha de baixo. Ela que paga a conta. É ela que paga a conta. Mas eu tenho que olhar nela, obviamente, o meu alvo é ela, mas eu tenho que entender como eu estou chegando nela. Perfeito. Professor, aí entra todo esse processo que você estava dizendo. E uma das coisas que, para mim, pelo menos, como profissional da área, mudou muito a forma de eu enxergar a terminação é o rendimento do ganho. Sim. Explica pra gente o que tem a ver o rendimento do ganho com o protocolo nutricional, com a engorda no final, porque a gente vem construindo o bezerro que o senhor falou agora há pouco, a gente entra no processo final de suplementação para engorda, tem que sobrar mais dinheiro no bolso, e aí a hora que eu olho aquele boizão gordo, eu falo, rapaz, eu vou... Agora eu tô com os bolsos cheios. Agora eu tô com os bolsos cheios, vou lá e mato ele. Mas aí tem um não detalhe. Dá rendimento. O que é isso, professor? Explica pra gente. Bem, de uma forma resumida, porque tem muita gente que não tem ideia do que é isso. A pecuária brasileira foi construída em cima de ganho compensatório. Perfeito. Então era muito fácil você chegar lá no confinamento, você comprava um boi sentido, colocava ele no coxo, tratava bem dele lá, ele ganhava muito peso vivo. O dia que você ia mandar o boi pro frigorífico, Decepção. E a gente começou, conversamos, né, pecuarista todo dia, nós falamos, nós precisamos de mostrar para ele o que está acontecendo. E aquele boi que você suplementava ele bem na recria, colocava ele no coxo, ele ganhava menos peso. E aí o cara ficava maluco, né? Compensa então eu tratar na recria, depois eu coloco ele no coxo e ele não ganha peso? Ele não ganha peso, doutor, tá errado isso aqui, não era? Aí entramos com o conceito do ganho em carcaça. Então, o que é o rendimento do ganho? É o tanto que ele está ganhando em carcaça em relação ao tanto que ele está ganhando de peso vivo. Ele está rendendo mais carne em relação ao que ele está comendo. É isso? Porque quando você vende, você é remunerado pela carcaça que você vendeu. É a única forma de você ganhar dinheiro no abate. A não ser que você venda boi pro marchand lá. Mas no final ele também vai sofrer esse revés. Ele vai ter que mandar pro frigorífico. Então, assim, começamos a trabalhar com isso e começamos a verificar que todos os protocolos nutricionais bem feitos na recria levavam a um melhor rendimento de ganho na terminação. Quer dizer, o que é feito na construção do animal traduz no final desse animal, mesmo que o ganho de peso vivo no final não seja o que ele estava esperando. Vamos falar em números aqui. Nós gostaríamos que os confinamentos brasileiros que você vai visitar... Estavam acostumados a falar em que ganhos. Se você visitar os confinamentos brasileiros, todo mundo fala aí de um ganho de 1,5 kg, 1,6 kg. Pessoas aí falando 1,7 kg, 1,8 kg, né? É muito clássico isso, quando você pega o tradicional gabiru e coloca lá no coxo, ele explode de ganhar peso. Mas ele não está ganhando carcaça. Quer dizer, repõe vísceras, né?
Isso acontece também no Nelore, isso acontece no cruzado, meio-sangue, Angus, por exemplo. Isso acontece todo dia no processo de terminação. No processo de terminação. Então, isso demonstra claramente que para você ter uma melhor eficiência hoje na terminação, você tem que fazer um pré-terminação. Explica um pouquinho isso pra gente. Tá? Primeira coisa, muitos bois no Brasil não conhecem coxo. Exato. Nunca passaram nem perto, só lamberam sal mineral ali. Né? Então ele chega lá, você leva ele para um ambiente que ele não está acostumado, coloca lá, ele coloca ele dentro de uma baia, junto com mais 150, 200 companheiros. Que ele nunca viu algumas vezes, juntou ali e colocou lá. Ele vai ficar lá no fundo da baia, muitas vezes, fica esbarrigado. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, você desespera porque ele não consegue. Ele não está chegando no coxo. Né? Aí você fica tentando levar ele para o coxo de qualquer jeito. Faz todo o malabarismo possível, né? Você está perdendo tempo. Aquela diária que aquele boi está ali no confinamento, está custando 8, 9, 10 reais, dependendo da região. Cria o problema de adaptação, né? Cria um problema de adaptação. Agora, se eu já começo a fazer isso antes do confinamento, eu estou apresentando esse boi, primeiro, a comida, as pessoas, ao trato diário. Então ele já fica mais dócil, né? Mais dócil. Olha só, pessoal. E boi para ganhar peso tem que ter tranquilidade. É difícil, porque de novo, é um convívio onde ele está com muitos indivíduos que ele nunca viu, num lugar diferente e fechado, né? Se ele não estiver acostumado a comer... E quando você passa a dar ração para ele previamente, ele também faz algumas coisas dentro dele. Vamos começar. Primeiro, ele já começa a adaptar o rumen. Perfeito. Há um tipo de alimentação que ele não estava recebendo antes, que ele só estava pasto com sal mineral. Capim e sal mineral. Então você já começa a adaptar o rumen aos grãos, a tudo aquilo que entra na dieta total. Aqueles micro-organismos que tem lá do rumen precisam já ir se adaptando. E outra coisa, o metabolismo desse animal já começa a acelerar. Quer dizer, ele já começa a virar uma máquina para poder entrar no confinamento. Ele vai entrar no confinamento, é a mesma coisa de você for fazer uma corrida e não se preparou antes. Ao que você começa a correr, já começa a doer tudo. Estoura panturrilha, não vai, exato. Não, eu já coloco esse boi numa condição de correr e chegar na corrida mais depressa. É igual aquela história do jogador que chega jogando. Né? Quem está treinado chega jogando. Né? Se você vai levar esse animal para um outro lugar onde a diária dele é mais caro, eu só posso colocar um boi num lugar desse se ele estiver adaptado, exato, e bom. Então ele tem que ter genética boa e ele tem que estar adaptado bem. Como hoje, né, a maioria dos frigoríficos está também nos exigindo um mínimo de acabamento de carcaça, perfeito. Nós não podemos entregar mais esse boi pelado, sem gordura. E aí ele não vai dar o rendimento do ganho também, se ele não tiver com a carcaça pronta. Com certeza. Então, assim, eu já preparo esse animal, porque é o seguinte, a gordura, quanto mais energia nós consumimos, a gente sabe que a gente engorda. É bom, mas infelizmente engorda. Se você não acredita nisso, passa a comer bastante macarrão, bastante pão. É uma delícia, mas vai ter o resultado, né? Vai ter o resultado. Vai ter o resultado. O boi precisa de comer energia. Perfeito. E são dias de consumo de energia. Quanto mais energia ele consumir, melhor para ele. Vai depositando. Agora, se esse boi já não está adaptado no início, você começa a perder 10 dias, 15 dias no confinamento. Chega no final, resultado ruim. O frigorífico vai começar a não querer te premiar. E realmente eles têm razão nas situações desse. Essa carcaça, quando entra na câmara fria, ela perde líquido, ela resfria, né? Ela encurta, e aí ela pode requeimar, e aí entra fica aquela carne escura para quem vai no supermercado comprar e ele sente essa carne escura e não quer, né? E se a carne que você produz é escura, você imagina se o frigorífico falar, eu não consegui vender essa carne não, vou te devolver ela. Perfeito. Manda fazendo. E uma outra coisa interessante da adaptação, professor, que o senhor está dizendo, é que esse animal ficar mais dócil e isso vai ajudar também no tempo de prateleira dessa carne, né? Sim. Um animal que tem um pH de carne mais adequado, né? Sim, o tempo de vida de prateleira da carne é importante, porque se você tem uma mercadoria que o supermercado tem que vender ela rápida, porque senão ela vai estragar, só promoção. Exatamente, só promoção. Agora, se ele tem uma mercadoria... E até interessante ficar atento a isso, né, quando for comprar carne, sim, né, professor? Cuidado com a promoção no supermercado, porque é o produto que já está com a data de validade. Exatamente, e às vezes ficar esperto também com a coloração da carne, a típica, né? E você imagina que hoje nós estamos sendo bombardeados hoje aí pela mídia, né? Pelas pessoas que não têm um conhecimento sobre tudo que é um sistema de produção de gado de corte. Por outro lado, você tem lá
na gôndola do supermercado a carne de frango, tudo padronizadinha, bonitinha, suíno, mais barata. Agora, quando você vai na gôndola do supermercado da carne bovina, é uma bagunça. Tem que ficar atento com a qualidade da carne que está lá. Com certeza. Isso aí está claro. Bom, para a gente encerrar aqui, eu queria fazer um bate-bola rápido com você aqui. Então eu vou fazer algumas perguntas, eu queria uma resposta sua que vier na cabeça. Família. A família é tudo para mim, cara. Sempre a coisa mais importante que eu tenho. Amigos. Os amigos são o alicerce que eu tenho juntamente com a minha família. Trabalho. É a minha vida. Vivo por isso. Eu sei, só acompanha. Isso é pura verdade. Boi 777. Um filho. Fantástico. Pecuária. Vivo disso 24 horas por dia. Hobby. Era tomar cerveja. Agora eu trabalho, tenho certeza. Trabalho e estou começando a apreciar um bom vinho. Fantástico. Qual? Tinto? Tinto. Acima de tudo, o que o professor Flávio detesta fazer? Detesto mexer com pessoas que não vale a pena. Tem que dar muita volta para fazer a coisa. Tem que dar muita volta e não compensa. Professor, queria te agradecer infinitamente o fato de nos receber. Para quem está assistindo, não tem a noção exata do horário, mas já é bem adiantado o horário aqui na app. E gentilmente você parou para nos atender aqui, eu não posso deixar de te agradecer. Pedir para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo lá, por favor. Bem, eu acho que quem não conhece aqui a app de Colina, a gente está com as porteiras abertas para quem quiser conhecer. Eu acho que a iniciativa desse canal ele é extremamente importante. Divulgar, né? Divulgar, né? Levar as coisas que esse país produz e produz bem feito. Tem muitas pessoas boas trabalhando aqui. Sem dúvida alguma. E a gente gostaria de pedir o apoio de todo mundo para a pesquisa brasileira, porque o que nós fazemos aqui, embora muitas vezes a sociedade não conheça, mas o que você tem na sua casa todo dia é graças a algum pesquisador de alguma instituição brasileira que fez alguma coisa que você pode estar consumindo uma comida melhor, mais barato. Olha o impacto de melhoria de produtividade que teve no agronegócio brasileiro nas últimas décadas. E foi fruto de pesquisas de centros como APTA, Embrapa, USP, Unesp e tantas Brasil outras afora. fabulosas, né? Senhor, obrigado, muito sucesso ao senhor, saúde, que Deus o acompanhe muito, que o senhor esteja conosco, nos dando o norte de onde a gente deve caminhar na pecuária por muitos e muitos anos ainda. Certamente, meu amigo. Obrigado. Um abraço. Abraço.